Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir com seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua sabedoria. E olha que prosa fantástica estamos trazendo para o canal hoje. O papel do conselho na organização. As funções e responsabilidades dos membros do conselho variam de uma organização para outra. Contudo, há muitos temas comuns. Dificilmente iremos encontrar dois conselhos que sejam configurados exatamente iguais em termos de funções de membros, pois essas funções geralmente variam dependendo do tamanho do conselho, do tipo de setor que o conselho governa e dos títulos e responsabilidades dos membros do conselho. No entanto, quando examinamos os papéis dos membros do conselho através de uma lente mais ampla, algumas tendências comuns começam a surgir para os conselhos em todos os lugares. Funções estas que remetem ao uso adequado e prudente dos ativos, que as decisões sejam tomadas no melhor interesse da organização e que garantir que as leis e regulamentos sejam cumpridos. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com o Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga que está lá no Rio de Janeiro, a Kátia Tokoro. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui, uma honra e um orgulho para mim trazer a Kátia Tokoro para prosear comigo. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Bertalha. Um prazer estar aqui com você. E é muito bom a gente poder conversar, né? Aprendi recentemente, né, com a Adriana Barbosa, que conversando a gente sempre se aprende. Então aqui a gente está para conversar, para trocar e também para aprender, né? Que bacana, Kátia. Nós conversamos muito aqui nos bastidores, eu sei mais de você, mas eu gostaria que você falasse da Kátia para as pessoas que estão presentes aqui na Prosa com Bertalha. Bom, Bertalha, eu gosto de me definir como uma curiosa, né? E como uma... Vou usar um termo em inglês que talvez seja mais autoexplicativa, né? Mas uma curiosa, uma lifelong e uma life-wide learner, né? Então, acho que é assim que eu gosto de me definir, né? E hoje eu atuo em conselhos, né? Conselhos e comitês, tanto fiscal, administração e consultivo. Tem um segundo chapéu, né? Que a gente também conversou um pouquinho, né? Com o chapéu docência, né? Então, hoje eu dou aula em cursos de formação de conselheiro, de governança para startups, scale-ups. E meu terceiro chapéu atual é o chapéu de investidora anjo, né? Então, eu comecei a investir em startups scale-ups em 2017. Né? Até agora eu não tive nenhum write-off, mas também não tive nenhuma saída, né? Então, estou meio ali no 0 a 0, né? Então, esses são meus 3 chapéus atuais. E antes disso, né, eu fui executiva durante mais de 25 anos nas indústrias de telecom e TI. Sou engenheira de formação, né, mas não, as pessoas perguntam se eu sou engenheira, eu digo que eu fiz engenharia, né, porque eu nunca atuei como engenheira. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada no Rio e tenho uma passagem também de 5 anos por Salvador, né, e sou de origem aqui japonesa. Então, é uma japonesa com um sotaque de carioca. Olha só que bacana, fantástico aí, o Kátia. O Kátia, já vamos aproveitar e convidar o pessoal para se inscrever aí no nosso canal, para curtir a Kátia, né, e acionar o sininho da notificação, porque novas prosas vão vir por aí. Kátia, vamos contextualizar um pouquinho esse tema, que eu acredito ser um tema fantástico. Bom, atuação em conselho, eu tenho achado muito bacana tivesse que simplificar por 2 motivos, né? Um, porque posso aproveitar aqui um pouco da experiência, da vivência que eu tive como executiva, né, ajudando pessoas e, consequentemente, empresas, né, os executivos, e o outro lado, né, que é o lado o meu lado da curiosidade, mas também da contribuição,
né, de estar convivendo com pessoas muito preparadas num colegiado, né, e que me fazem também, me desafiam, né, e me fazem estar constantemente atualizadas. Então, tem sido muito bacana atuar em conselhos. Se eu tivesse que resumir por esses dois motivos, né, mas entendendo bem, né, as minhas responsabilidades aqui como conselheira, né. Então, só contextualizando, né, Paulo, o conselho tem algumas missões, né, então essas que eu vou citar aqui são as que constam, inclusive, no guia de boas práticas, né, que o guia que hoje é referência no mercado, que é o guia do IBGC. Então, se eu tivesse que dizer quais são as principais missões de um conselho, né, primeiro, proteger e valorizar a organização, né, o conselho está ali para servir a empresa, otimizar o retorno do investimento no longo prazo, né, e buscar o equilíbrio entre os anseios e demandas das várias partes interessadas, né, os famosos stakeholders, né. Então, a própria governança, a gênese da governança está aí, né, quando a gente olha o ecossistema, né, e a quantidade de stakeholders, né, a governança surge, né, para ajudar nessa administração desses vários interesses, dessas várias partes componentes, digamos aqui, desse grande ecossistema. Fantástico aí, Kátia. E hoje em dia, principalmente, quando nós falamos em gestão de riscos, quando nós falamos em sustentabilidade, em ESG, o Conselho acaba tendo uma importância significativa no mundo dos negócios, até porque hoje nós falamos em sustentabilidade econômica, em sustentabilidade social, em meio ambiente. Como é que você enxerga essa perspectiva do olhar para a sustentabilidade e para a diversidade como membro de conselho e toda essa experiência e sabedoria que você tem, Kátia? Eu gosto de falar, acho que uma palavra-chave, quando a gente fala de sustentabilidade, para mim, é integração, né? Então, acho que sustentabilidade, né? A temática ESG de uma forma mais ampla tem que estar totalmente integrada à estratégia do negócio, né? Então, faz sentido quando ela está integrada à estratégia do negócio. Não é uma. E aí eu gosto de fazer um paralelo. A gente pode fazer um paralelo com inovação, pode fazer um paralelo com gestão de pessoas, com RH, né? Assim como todos os colaboradores deveriam ser responsáveis também em estar pensando como inovar, né? Dentro das suas responsabilidades, enfim, dentro do que eles enxergam de oportunidade, e assim como também todos deveriam ser responsáveis por cuidar das pessoas, dos colaboradores, enfim, né? E das comunidades, enfim, do ecossistema, né, no qual se insere aquela empresa, né? E quando a gente fala de ecossistema e partes interessadas ou stakeholders, né, a gente está falando dos clientes, estamos falando dos colaboradores, estamos falando aqui dos fornecedores, estamos falando aqui de parceiros, né, estamos falando dos acionistas, dos investidores, né, estamos falando aqui de comunidades, sindicatos, governo, órgãos reguladores, né, ONGs, né, então a gente pensar em realmente todos que compõem, né, esse grande sistema, né, nos quais as empresas estão inseridas. E lembrando sempre, né, Bertalha, que um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? Então, mesmo quando a gente fala de B2B, né, a gente está falando sempre de uma pessoa, né, negociando ou discutindo com uma outra pessoa. Então, são pessoas que representam empresas, né, mas mesmo o B2B, né, é um B2B2C, né, e não deixa de ser um H2H, né, um human to human aqui, né. Então, a gente acaba sempre falando aqui de pessoas. Então, pode falar de tecnologia, podemos falar de inovação, né, mas nada disso acontece, né, se não houver também um olhar aqui para as pessoas, né, porque as empresas, né, são feitas de pessoas, e a gente costuma dizer que também a gente contrata muitas vezes um profissional, né, mas quando a pessoa chega, a gente recebe uma pessoa, um ser humano dentro da empresa, né, contrata um profissional e recebe uma pessoa. Então, acho que é esse cuidado, né, e esse olhar cuidadoso que o conselho, a alta liderança de uma forma geral, né, os gestores e todos os colaboradores devem ter, né, e essa é uma pauta que dialoga muito também com a outra que você comentou, né, de diversidade, equidade e inclusão, né, então o tema DEI, né, ou diversidade, equidade e inclusão, ele para mim também é um tema que está totalmente integrado à estratégia do negócio.
As empresas precisam atrair, né, engajar, reter, né, talentos, né? E uma das formas de você fazer isso, né, é ter boas políticas, práticas, uma cultura inclusiva, né, porque isso contribui enormemente para o engajamento dos colaboradores, né? Por outro lado, os clientes também, né? Então, a gente vê os clientes cada vez mais é, preocupados, né? E mais criteriosos na forma como eles consomem também novos produtos e serviços, né? Então, se você quiser continuar relevante no mercado, né, olhando aqui para as demandas, tendências e anseios dos clientes, né? E continuar competitivo, né? Atraindo bons talentos, né? Uma das formas ter boas práticas políticas, né, e cultura, de fato, aqui inclusiva, né, equidade, com equidade e também diversidade. Então, a gente costuma dizer que diversidade é convidar para a festa, né, inclusão é você chamar para dançar, né? Então, na verdade, é o conjunto todo, né, e a gente gosta de dizer em alguns momentos, né, que não é diversidade, equidade e inclusão, é inclusão, equidade e diversidade, né, talvez nessa ordem, né. Então, a inclusão, ela é um fator crítico de sucesso e deve estar totalmente na pauta dos conselhos, pensando aqui na estratégia, na longevidade, na perenidade, na sustentabilidade dos negócios. Olha só que fantástico. E veja que interessante, nós estamos falando aqui de conselho, como atuam os conselhos dentro das organizações, e você trouxe aí algumas perspectivas extremamente interessantes, onde nós colocamos aí a parte de inclusão, de diversidade, de equidade, de governança, de sustentabilidade, preocupação com o lado social, mas você falou também do CPF, e eu gostei muito disso aí, exatamente porque, na realidade, quando nós olhamos a perspectiva da organização da empresa, não necessariamente, né, é a empresa que está fazendo alguma coisa, mas sim o CPF que está ali por detrás, que está criando, que está fazendo gestão, que lá em casa ele olha pela perspectiva sustentável e leva isso para dentro da empresa. Bacana. Primeiro o CPF, depois o CNPJ. E aí eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que normalmente o pessoal faz e às vezes nós temos algumas dúvidas ou as respostas muitas vezes são discordantes ou coisa desse tipo. E ela não é fácil, né? Quem tem mais poder? É o CEO ou o conselho? Bertalha, assim, eu acho que poder, assim, teoricamente, quem tem mais poder é o conselho, né? Porque o conselho, ele elege, né? Ele destitui, né? E ele, na verdade, é responsável pela sucessão, pela remuneração, não só do CEO, como de alguns membros aqui executivos, né? Então, sob essa ótica, né, o conselho tem mais poder. Mas eu acredito aqui na boa composição, né, do conselho com a alta liderança, e isso realmente, para mim, acho que é a combinação ótima, né, e a combinação, digamos ali, que traz enfim, que potencializa, né, a capacidade não só do conselho como colegiado, mas também dos executivos como um comitê executivo, né? Então, e para isso tem uma outra palavra-chave, né, para potencializar isso tudo, que é confiança. Então, quando Legal. há uma relação de confiança do management, dos executivos com o conselho e vice-versa, aí estamos falando de comitê executivo, estamos falando dos comitês de assessoramento ao conselho, estamos falando do conselho propriamente dito, suportados por uma boa área de governança. Então, quando há uma boa confiança, né, há uma discussão mais ampliada, né, uma exploração maior das contradições, né? E quando a gente discute posições contraditórias, que fazem parte das discussões e conversas complexas, difíceis, fazem parte do dia a dia do conselho e do comitê executivo, né? E quando há um espaço para conversas aqui maduras, né? De temas aqui em que há contradição, às vezes divergência, né? E que você consegue trabalhar, ouvir os pontos e contrapontos, né? E, quiçá, co-construir uma solução, essa solução tende a ser muito mais robusta, porque ela foi muito discutida,
né, foram ouvidos pontos de vistas aqui diversos e às vezes contraditórios, né, e com a boa discussão chegou-se aqui a um modelo, a uma deliberação, né, que preferencialmente deva ser em consenso. Não necessariamente precisa ser, mas uma deliberação em que há um consenso, após uma boa discussão, tende a ser uma decisão melhor e mais madura para a companhia, né? E só pegando um gancho da tua última fala, Bertalha, quando você falou do CPF, né, é muito comum, né, CPF e CNPJ, é muito comum as pessoas perguntarem, tá bom, eu trabalho numa empresa, eu sou executivo, eu sou conselheiro, eu sou conselheira, né, o que que eu também, eu, pessoa física, né, eu posso fazer também para contribuir, né, com iniciativas aqui sustentáveis, como é que eu também dou exemplos, né? Então, eu gosto de pensar, né, e aí dá sempre a gente fazer um paralelo do CPF com o CNPJ, né, que na vida da gente, né, estou começando pela gente, né, o que que nós podemos fazer, né, cada um de nós Uhum. aqui que nos assiste também, né? É, primeiro, né, é a gente consumir de forma consciente, né? Então, será que eu estou consumindo, ou que estou comprando mais do que eu deveria, né? Aquilo que eu consumo, será que eu tenho cuidado, né, de avaliar a origem, né? Eu priorizo fornecedores locais, né? Enfim, eu tenho um cuidado na forma como você consome, né? Então, dar alguns exemplos e foram hábitos, e não precisa ser uma ruptura, pode ser uma transformação e uma evolução. Então, eu, por exemplo, na pandemia, né, aprendi um monte de coisa, né? Fiquei mais tempo em casa e acabei, por exemplo, assinando uma, uma cesta de produtos de limpeza biodegradáveis, né? Então, são produtos biodegradáveis, e eles enviam mensalmente uma caixa com algumas cápsulas, parece cápsula de café, né? E aí você dilui aquela cápsula em água na sua casa, né? E você tem produtos de limpeza, detergente, enfim, sabão para máquina de lavar, enfim, desinfetante e outros tipos de produto, né? Então, o que que você ganha com isso? Além de ser biodegradável, é de um produtor aqui local, né? Você consome menos, enfim, emite menos gases de efeito estufa, porque é um transporte de uma quantidade mais leve, né? Você não está transportando aquela garrafa inteira de detergente, né? Um copinho concentrado, né? E você também não tem, e a embalagem ela é retornável e reciclável, né? Os próprios copinhos pequenininhos, né? Então você não tem aquele plástico todo daquelas grandes embalagens, né? Esse é um exemplo de iniciativa que você pode tomar. Assinei também uma cesta de verduras orgânicas, né, produzidas numa fazenda urbana que fica no estacionamento de um shopping center aqui próximo de onde eu moro, né? Então, elas chegam aqui na minha casa mais fresquinhas, né? Consomem menos, enfim, emitem menos gases de efeito estufa, porque é produzido aqui próximo de casa, numa fazenda urbana, né? No estacionamento de um shopping, e, enfim, então é um ganha-ganha, né? Um privilégio aqui, privilegiando produtores locais, orgânicos, né? E que chegam muito mais rápido aqui na casa da gente, né? Então, primeiro, como a gente consome. Então, isso vale para a gente, pessoa física, mas vale também para as empresas, né? Será que as empresas têm o cuidado na diligência, são diligentes na hora de contratação de fornecedores, né? Será que elas têm esse cuidado na hora de contratar um fornecedor? Então, acho que seria a primeira medida. A segunda medida, que vale para CPF, vale para CNPJ, né? Do que eu consumi, sobrou um dinheirinho, né? Como é que eu invisto esse dinheiro, né? Então, isso vale para mim, né, como pessoa física, e vale para as empresas também, né? Como é que as empresas, enfim, investem, né, o dinheiro, né? Será que elas tomam cuidado? Que tipo de ativos, né? Que tipos de empresas elas estão investindo? Qual tipo de investimento que elas estão fazendo, né? Isso vale para a gente, CPF, e vale para as empresas. E o terceiro, né? Sobrou aqui, não sobrou dinheirinho, além de tudo, eu posso doar, né? Mas se eu não tiver dinheiro para doar, eu posso também fazer um trabalho voluntário, né? Então, isso vale para mim, pessoa física, né? Vale para todos nós, pessoas físicas, mas vale para as empresas também, né? Então, programas de voluntariado, doações, programas de doação incentivada, né? De incentivos fiscais, né? Doações privadas, né? E outros tipos de programas, né? Então, acho que a gente sempre pode começar, né? A gente dá o nosso exemplo dentro de casa, né? E a gente polinizar, né?
bons exemplos também nos nossos locais aqui de trabalho, né? Então dá para a gente sempre fazer esse paralelo aqui da gente, pessoa física, né, com a gente no ambiente de trabalho, né, como influenciadores, como engajadores, como polinizadores. Fantástico, que maravilha. Nós saímos do conselho, passamos por sustentabilidade, CPF, você trouxe aí essa parte social, o que, que nós podemos fazer, e sempre olhando pela perspectiva de conscientização, ou seja, o quão conscientes nós somos nesse nosso mundo corporativo e a forma como nós tratamos o nosso querido planeta. Kátia, passou voando o primeiro tempo aqui da nossa prosa, nós vamos agora para o segundo tempo. Pega a sua aguinha, seu café aí, nós vamos ouvir a Corujinha cantar e voltamos para o segundo tempo. Pode ser, Kátia? Pode? Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui com a Kátia. Bacana mesmo, trazendo alguns conceitos extremamente interessantes e que permeia a organização, porque quando nós falamos de conselho, nós não precisamos nos ater a alguns tópicos relacionados à parte só de conceituação de conselho. E a Kátia trouxe aqui algumas definições e alguns elementos conectados que são extremamente importantes, passamos inclusive por ESG, por governança, sustentabilidade. Eu queria entrar num outro ponto, o Kátia, se as empresas e as pessoas estão contentes com o conselho de hoje em dia, e quais seriam as tendências futuras? Existe alguma mudança para vir? Você que é professora, né, você que passou pelo IBGC, está no IBGC, que é um órgão extremamente importante para os conselhos. Que, enfim, gostaria que você permeasse um pouco e expandisse um pouquinho dessa consciência relacionada aí aos conselhos. Tá? Eu vou dar só um passinho atrás, Bertalha, e falar um pouco também de governança, né? E de fato, né, a governança, eu acho que ela vale para qualquer tipo de empresa, né? Então, antes da gente falar de conselhos propriamente ditos, né, a governança ela vale desde para uma startup, ainda em fase de ideação, né? Então, às vezes não tem nem o CNPJ constituído, mas já tem é, dicas e checklists, né, de temas de governança que os empreendedores já deveriam começar a olhar desde o momento em que eles têm uma ideia, né? Então, é começando talvez daquela empresa que tem, no momento, é uma ideia, não é nem uma empresa constituída, né, formalmente constituída, até as empresas de fato listadas, né? Então, a governança, né, que é um sistema, na verdade, né, eu acho que ela pode ser aplicada para todas as empresas, e, obviamente, ela não é exatamente a mesma governança para todos os tipos de empresa. Então, a governança também é uma jornada evolutiva, né? E eu gosto de dizer que a governança também é um jogo infinito, né? Porque acho que a gente nunca chegou no nosso ponto máximo, né? Então, o jogo ele vai sempre evoluindo. Então, é importante a gente também ter essa consciência, né? Que ela vale para qualquer tipo de empresa, que é um jogo infinito e que para a gente jogar bem um jogo infinito, a gente não pode ter uma mentalidade finita, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Repensando, pivotando, avaliando aqui novos modelos de negócio, inovando, né? Desapegando, desconstruindo, reconstruindo, né? Então, esse é um pouco da nossa jornada, né? Então, é só fazer esse parênteses, porque eu acho super importante aqui para a gente reforçar, né? E a governança não é só conselho, né? Então, o conselho é um dos órgãos, né? Digamos, é o órgão, talvez, o principal aqui quando a gente pensa num sistema de governança, mas não é o único, tá? E pensando em governança, né, eu gosto aqui de reforçar alguns pilares de uma agenda positiva, né, que foi bem discutida com várias partes interessadas, né, mas que reforça talvez 6 pilares de uma agenda positiva de governança, né, e a gente chega depois nos conselhos, né, mas assim, ética e integridade, né, é um dos pilares assim super relevantes quando a gente pensa numa agenda positiva de governança, diversidade, equidade e inclusão, né, isso é um tema estratégico para o negócio. As temáticas ESG, né, e mais especificamente ambientais e sociais, também são temas aqui relacionados a uma agenda positiva aqui de governança, né, inovação e transformação,
né? Então, acho que não tem, com a tecnologia, novos modelos de negócios, que a gente está sempre repensando aqui a forma como a gente atua, né? E desapegando, né? Então, é um bom exercício aqui de desapego também. Transparência e prestação de contas, né? Sempre, quando a gente fala de uma boa governança, e tudo isso é pensando aqui na evolução, né, da governança e também dos conselhos, né? Então, olhando os conselhos mais especificamente, né? Então, uma tendência, né, é realmente conselhos cada vez mais diversos, né? Mas olhando sempre como é que a diversidade aqui ela se integra, né, à estratégia do negócio, né? Então, ontem mesmo eu estava conversando aqui, tomei um café com um empreendedor, né, que está querendo estruturar seu primeiro conselho, né? Ele já empreendeu em outras situações, já teve conselho, já, enfim, já vendeu a empresa, está aqui empreendendo numa nova e está avaliando a formação de um conselho para essa empresa nova. E aí uma conversa que a gente teve ontem foi nesse sentido, né? O momento da empresa, né? Quais são os desafios da empresa nesse momento, né? Para a gente pensar qual seria a melhor matriz de competências, né? Para a composição desse conselho que ele está começando a buscar e a estruturar, né? Mas sempre pensando aqui numa diversidade no sentido mais amplo, né? Diversidade de conhecimentos, vivência, diversidade de personalidades, né? Diversidade aqui de geográfica, né? E outras tantas, né? Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente fala muito de gênero, fala de raça, fala Uhum. de geografia, né? Fala de idade, mas, enfim, o que se busca, de fato, é a diversidade no sentido mais amplo, para que realmente haja um bom exercício de uma inteligência coletiva, né? E eu acredito que a inteligência coletiva bem aplicada, bem trabalhada, ela potencializa, né, o potencial de transformação e de inovação, tá? Então, acho que é tudo isso que a gente busca aqui, pensando em tendências, né, de governança e, consequentemente, né, tendências, né, de conselhos para o futuro. Que legal, Kátia. E aí, eu teria basicamente alguns pontos para colocar aqui e trazer para nossa prosa, né? Um deles até onde a perspectiva de se ter um conselho na organização é fundamental, porque muitas vezes nós olhamos os conselhos dentro de empresas grandes, mas muitas vezes também nós temos as startups, que muitas vezes não têm, inclusive, a parte financeira adequada para sustentar um conselho, mas tem o pro bono, que acabam aí assumindo algumas funções para poder orientar essas pequenas empresas. O que você comenta sobre isso? Eu gostaria de ouvir um pouco você, porque nós temos desde a empresa pequena, que tem ali 10, 12 funcionários, ou mesmo uma startup, até a empresa que tem dezenas de milhares de funcionários aí com os seus conselhos. E outra coisa nós percebemos também que há uma evolução no conselho, ou seja, pessoas que, de alguma maneira, estão estudando, estão se certificando em conselhos, estão colocando tudo dentro de um baldinho aí para você comentar para a gente, o Kátia. Tá? Vou começar por startups scale-ups, né? Então, é muito comum, né, para esse perfil de empresas, né, ter um conselho com foco mais consultivo, né, e muito mais como um colegiado de advisors, né, porque a vida do empreendedor, né, e também a vida do CEO, né, a posição é uma posição muito solitária, né? E você está muitas vezes ali tão envolvido na entrega, na execução, no resultado, quando você é executivo ou executiva, que é bom, né? É saudável você ouvir provocações, contribuições e até você poder compartilhar, né, possibilidades aqui de caminhos, né? De planos, enfim, com pessoas aqui que eventualmente já viveram ou passaram por situações análogas àquela empresa está passando, aquela startup ou scale-up está passando, né? Pessoas que viveram situações aqui de mercado, enfim, né? Mas que podem contribuir com a sua vivência, né? E sua experiência em outras empresas, né? Com esses
empreendedores, né, que muitas vezes também são os CEOs dessas companhias, né? Então, acho que esse é um tipo de perfil que é muito buscado, né, por empreendedores, né, de montar um colegiado de advisors, um conselho consultivo para ajudá-lo aqui, né, enfim, ter alguém com quem conversar, trocar, né, e discutir possibilidades de caminho aqui para o crescimento, para a tração, para a escala da empresa, né? Outro tipo de conselho, Bertalha, mas também que é muito válido para quem quer começar, que é bom para os dois lados, é bom para quem quer atuar em conselho e é bom para também quem precisa, são as ONGs, né? Então, tem muita ONG séria, né, que precisa de ajuda também, né, às vezes, de um conselho, enfim, um colegiado que possa ajudá-lo também em conexões, em networking, em modelo de negócio, né, em pensar e repensar direcionamento estratégico, plano de voo, né, acesso a possíveis financiamentos, patrocínios, enfim, né. Então, é um outro caminho, né? E para quem quer começar a atuar em conselho, você pode unir duas coisas bacanas, né? Que é escolher uma ONG cujo propósito dê um bom match com o seu próprio propósito, né? Então, é uma coisa que te fala que, né, ao coração, então é um trabalho que para você faz muito sentido pelo propósito daquela organização. Então, é um outro tipo de conselho, né? Mas é um conselho também que conhece muita gente bacana, né? E também ajuda na formação de um networking, tá? E para quem quer atuar em conselhos, networking é super importante, tá? Boa parte das posições de conselho é preenchida através de indicação, então ter um bom networking ajuda muito para quem quer atuar como conselheiro ou como conselheira, né? Então é um ganha-ganha, né? Então a ONG se beneficia o conselheiro também pode ter essas duas, esses dois vieses aqui, né, de complementares. Tem uma terceira situação que eu gosto também de lembrar, né, muitos conselhos têm comitês de assessoramento, né, então atuar também e os comitês tipicamente são compostos, são como prática ou boa prática, eles devem ser liderados por conselheiros, preferencialmente independentes, conselheiros ou conselheiras independentes, né, e como membros ter conselheiros, né, eventualmente executivos ou executivas, dependendo do tipo de comitê, e podem contar também com membros externos, né, que têm uma experiência mais específica e são especialistas em determinados temas, né? Então, você atuar também como membro externo num comitê de assessoramento ao conselho também é um caminho de contribuição, né? Nesse caso, você não é executivo ou executiva, você não é conselheiro ou conselheira, mas você pode contribuir substancialmente, né? E servir bem aquele conselho e, consequentemente, aquela companhia, né? Então, esse é um outro caminho também que é bom para a companhia, né? É bom para o conselho, né, e pode ser bom para esse profissional também. E temos o caminho dos conselhos de administração propriamente ditos, né? E quando a gente pensa em conselhos, né, tem uma conta de padeiro que eu costumo conversar com várias pessoas, né? No Brasil, a gente tem mais ou menos 400 empresas listadas, né, na Bolsa, né, número de padeiro. A gente tem uma média de 7 conselheiros por empresa. Estamos falando de 2.800, né, conselheiros aqui em empresas abertas, né? Uma média de cada conselheiro ou conselheira, né, ocupa quase duas posições, né? Então, a gente tem 1.400 posições aqui de conselho. Um mandato, em média, de 2 anos. Então, por ano, estamos falando mais ou menos 700 posições, né? A posição que boa parte de quem está assistindo aqui, né, estaria concorrendo, sendo elegível, é a posição de conselheiro ou conselheiro independente. Então, estamos falando de 20% de 700, né, que é mais ou menos o número. Então, estamos falando de cento e poucas posições aqui ao ano, né, em empresas listadas. Então, é um mercado ainda pequeno, né, o mercado de capitais aqui, quando a gente olha o mercado brasileiro, mas eu gosto de lembrar, né, que existem milhões de empresas aqui fechadas, né, a grande maioria de origem familiar, e que também gostaria, né, precisaria de ajuda, né, de potenciais aqui
conselheiros, né, conselheiros que têm uma vivência executiva, às vezes em outra empresa, do meio da mesma indústria, ou indústrias diferentes, mas que viveram situações que podem, enfim, que às vezes não estão descritas em livro nenhum, né, em bibliografia nenhuma, mas que podem, com a vivência acumulada, contribuir com essas milhões de empresas, né? Então, para quem quer, né, pretende, né, ou gostaria de contribuir com essas empresas, né, é, vale a pena também você estar atento a essa possibilidade, né? Então, no meu caso, eu sempre atuei em corporações como executiva, né? Mas quando eu comecei a atuar em conselhos, eu fui estudar sobre governança de empresas familiares, né? Que tem algumas particularidades, assim como governança de estatais, né? Assim como governança de empresas listadas, né? Depende do segmento de listagem, tem demandas distintas, né? Se você também está listado numa bolsa fora do Brasil, tem outras demandas, né? Enfim, tudo isso para dizer que tudo isso é governança, né? E que a melhor governança é aquela possível, né? No caso da empresa não ser listada, né? Ou no caso da empresa ser listada, aquelas que você precisa realmente estar aderente, né? Mas é a melhor possível para aquele momento, maturidade de empresa, né? O importante é garantir que a gente está evoluindo continuamente, né? E ter em mente que esse é um jogo infinito, né? E que Bacana. a gente vai ter sempre a oportunidade de fazer mais e melhor, né? Então, acho que é essa cabeça que acho que a gente tem que ter quando a gente atua aqui em conselhos. Estou falando de conselhos, mas esse tipo de mentalidade vale para quem está na vida executiva também, e para quem está empreendendo também. Fantástico, fantástico, realmente. Excelentes dicas, excelente contribuição que você trouxe aí. E, Kátia, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa prosa. Gratidão enorme pela sua contribuição, Kátia. Obrigada, Bertalha, pelo convite, né, pela prosa, né, e pelas trocas. Maravilha, maravilha, Kátia. Ao infinito e além, eu costumo dizer aqui no finalzinho, o que nós fazemos em vida, Kátia, ecoa na eternidade. Um abração para você, tudo de bom, Kátia. Obrigada.